Olá, 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 paz de Jesus, meus queridos irmãos, aleluia. Hoje nós estamos mais uma vez aqui para transmitir a vontade do Senhor nesta noite, trazendo mais um estudo bíblico. E hoje nós vamos falar sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Glória a Deus, palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Glória a Deus. Vamos esperar aí nossos irmãos em Cristo Jesus começar a entrar para a gente participar dessa porção de Deus para a nossa vida hoje. Glória a Deus, aleluia. Hoje nós vamos falar sobre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria, tá? Um estudo muito profundo da palavra de Deus e eu tenho certeza que essa palavra vai edificar a sua vida, o seu coração. Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Por favor, irmãos, fala aí para mim se o áudio tá bom, se o áudio tá bom, se a imagem tá bom, por favor, fala aí para mim. Áudio bom, imagem boa. Escreve aí nos comentários para a gente fazer isso. Tá aqui na nossa. Nós vamos estudar a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu quero já te convidar a abrir comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Hoje só vai dar crente mesmo. Só vai dar aqueles que são fiéis, tá? Porque o pessoal tá no retiro, né? Espero eu. Né? Em nome de Jesus, o pessoal tá aí, né? Curtindo a família, curtindo um culto, não sei. Tá certo? Então hoje nós vamos estar estudando a palavra do bom mestre. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Glória a Deus. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Por favor, tanto os irmãos que estão entrando no Facebook, quanto os irmãos que estão entrando no Instagram, me diz aí, por favor, se tá bom o áudio, se tá bom a imagem, dá para ver legal. Me dá um alô aí, gente. Me dá um alô. E quando a gente começar aqui, disparar aqui, o negócio vai ficar estreito. Por favor, o áudio tá bom, a imagem tá boa. Fala aí pra gente, por favor. Tá tudo legal? Escreve aí. Áudio bom, imagem boa. Ok? Pessoal lá do Instagram. E aqui também do grupo do Facebook. Vamos começar, gente? Então hoje nós vamos falar sobre duas ferramentas poderosíssimas, tá? Duas ferramentas poderosas que é justamente, tá? Que são dois dons, né, espirituais, dois dons espirituais, dons do Espírito Santo, tá? Para quem está entrando agora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7 e versículo 8. Eu li essa palavra aí, você pode pegar a sua Bíblia e conferir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Então nós vamos falar hoje sobre os dois dons espirituais, tá? Palavra de sabedoria e palavra de conhecimento, ou seja, palavra da ciência, tá bom? Então vamos que vamos. Esses dois dons espirituais são duas ferramentas
para todo pregador e ensinador da palavra do Senhor. E também, né, claro, é bom que todo crente tenha esses dois dons, tá? O dom da palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos falando hoje sobre, né, os irmãos lá do Instagram que estão entrando agora, nós estamos falando sobre a palavra de sabedoria e palavra de conhecimento. Então vamos lá. Texto base, 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7 e 8. Então vamos lá. Qual é a diferença entre palavra de conhecimento e palavra de sabedoria? É isso que nós vamos falar. E mais do que isso, nós vamos mostrar para os irmãos que é de suma importância todo pregador, toda pregadora, todo crente em Cristo Jesus receber de Deus esses dois dons. Por quê, queridos irmãos? Porque esses dois dons são ferramentas. Ferramentas para o seu dia a dia, ferramentas para o seu ministério, ferramentas para, né, a sua igreja. Ou seja, a maneira que Deus vai te usar, essas duas ferramentas são indispensáveis, tá? Que é o que? A palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento. Então vamos começar pela palavra de sabedoria. Queridos irmãos, nós sabemos que diz que, né, lá no livro de Tiago, diz que quem deseja sabedoria, ou quem precisa de sabedoria, peça a Deus, tá certo? Deus. Por quê? Porque Deus não lança em rosto de ninguém. Ou seja, Deus, ele dá àquele que pede. Aquele que pede a sabedoria que vem do alto. Uma coisa é você ter sabedoria terrena, outra coisa é você ter a sabedoria que vem do alto. E o que me chama a atenção aqui é que justamente neste texto, aqui vai dizer a palavra sabedoria vem do grego sofia. Sofia, a palavra do grego vem, o nome, né, sabedoria vem da palavra grega sofia. Sofia. E o que significa isso? Habilidade nas questões da vida. Sabedoria prática, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Ou seja, temos duas coisas aqui interessantes, tá? Ou seja, habilidade nas questões da vida. Então, essa sabedoria que você recebe do alto, não é aquela sabedoria que você, né, vai fazer as coisas da sua maneira, do seu jeito, aquilo que você pensa, daquilo que você quer fazer. Não, 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 não. A sabedoria que vem do alto céus, a sabedoria de Deus, queridos irmãos, para a sua vida, a sabedoria de Deus para a sua vida. Tá? É diferente. Vai te dar esta unção, essa certeza, tá? Para você ter habilidades nas questões da vida. Então, existem algumas questões que nós passamos, né, na nossa vida, que nós necessitamos de sabedoria para discernir qual lado tomar, qual direção tomar, para onde eu vou, o que eu falo, o que eu faço. Então necessitamos de ter sabedoria. Então o primeiro ponto é, esse dom da palavra de sabedoria é para resolver questões da vida. Segundo ponto, sabedoria prática incluindo a ideia, tá, de juízo sensato e bom senso. Então vamos para a palavra do Senhor, que melhor a gente vai estar explicando isso na palavra do Senhor. Em Lucas capítulo 21, versículo 15. Lucas capítulo 21, versículo 15. Glória a Deus. Você pode estar pegando a sua Bíblia e você pode estar analisando aí tudinho na sua Bíblia os versículos da palavra do Senhor. Lucas capítulo 21, versículo 15. Porque eu vos darei boca e sabedoria a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Olha que coisa tremenda que o Senhor está falando. É claro que Jesus está falando aqui em um contexto um pouco diferente, um contexto que a igreja ia passar de perseguição, de luta, de peleja, de dificuldade. Só que ele fala aqui,
porque eu vos darei boca e sabedoria que não poderão resistir. Olha que coisa tremenda. Então, isso me lembra, né, do que aconteceu com Estevão. Quando Estevão estava pregando a palavra do Senhor e começaram aquelas pessoas, aqueles grupos, né, combater Estevão e confrontar ele, coisa e tal, a Bíblia diz que eles não podiam resistir o espírito que estava sobre Estevão, a sabedoria que estava sobre Estevão. Olha que coisa tremenda, meus irmãos. Uma coisa é você apresentar um argumento lógico para uma pessoa e essa pessoa rebater esse argumento, ou seja, ter outros argumentos para falar com você, para dizer para você, olha, isso aqui, se você ir para este lado, você vai conseguir. Se você fazer isso, você vai conseguir. E a pessoa pode dizer sim ou não. Outra coisa é você argumentar para a pessoa e a pessoa chegar ao ponto de ela não conseguir te rebater, ou seja, te contradizer. Olha o que a Bíblia diz: nem contradizer todos quantos se vos opuserem. É claro que Jesus está mostrando que num contexto da pregação do Evangelho, daqueles que pregam o Evangelho, daqueles que anunciam as boas novas para o Senhor. Então, um contexto um pouco diferente, né, daquilo que a gente está falando, mas sim, se encaixa também, tá certo? Segundo ponto, queridos irmãos, e esse é um ponto muito interessante, né? Atos capítulo 6, versículo 3. Atos capítulo 6, versículo 3. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, olha só que coisa tremenda, coisa tremenda. Quando foram escolher os primeiros diáconos, os primeiros obreiros da igreja primitiva, um dos requisitos foi que eles fossem cheios de sabedoria. Eles tinham que ser cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria. A sabedoria, essa sabedoria que te vai dar acesso às coisas profundas de Deus, para você tanto decidir alguma coisa, como para você também ter habilidade nas questões da vida, o Senhor colocou isso aqui, permitiu, né, que eles viessem ter como requisito para ser um obreiro na casa do Senhor, para atender os órfãos, as viúvas. Olha só que coisa interessante, ter sabedoria. Paz do Senhor, Bibi, Deus te abençoe. Cadê o Daniel? Estou sentindo falta do Daniel, hein? Então, olha só, queridos irmãos, né? Eles colocaram a questão da sabedoria. E essa sabedoria, como eu falei, é a habilidade das questões da vida. Porque ia chegar lá viúvas. E, meu Deus, naquele tempo as viúvas não tinham espaço social. Em qual sentido? De trabalho, de respeito e tudo mais. Então, era notório que as viúvas iam passar por dificuldades. E psicologicamente falando, essas mulheres iam estar afetadas, iam estar tristes, iam estar cabisbaixas, iam estar desanimadas. Tá certo, queridos irmãos? Então, mais do que nunca, esses diáconos necessitavam de ter sabedoria. Sabedoria para lidar com essas mulheres, para lidar com o psicológico dessas mulheres, com a situação que essas mulheres estavam enfrentando. E hoje, meu Deus, olha aí. E hoje, quais são os requisitos para escolher um obreiro? Para consagrar um obreiro? Quais são os requisitos para colocar uma pessoa na frente de uma igreja? Pai do Senhor, Daniel, Deus abençoe meu filho. Glória a Deus. Quais são? Pode ter certeza, irmãos, que um dos requisitos para colocar obreiros hoje na frente da obra do Senhor ou consagrar um obreiro não é a sabedoria. Não é a sabedoria. E olha que coisa interessante, às vezes
Ao invés de nós copiarmos o modelo bíblico, nós estamos de olho nas coisas, nas coisas atuais, nas coisas que não agradam a Deus. Então veja bem, ao invés de nós seguirmos o exemplo para consagrar um homem, uma mulher, né, para o trabalho do Senhor, tem que ser cheio do Espírito Santo e cheio de sabedoria. No caso, nós estamos falando aqui da sabedoria. Por quê? Por causa da palavra. Um representante do céu, ele não pode dar para as pessoas qualquer tipo de palavra. E olha o que nós estamos vendo. Pregadores que vão pregar a palavra do Senhor não têm sabedoria. Chega lá, começa a meter o pau na igreja A, na igreja B, na igreja C, começa a falar mal dos irmãos, começa a falar mal às vezes até mesmo do seu próprio pastor. Pessoas que não têm experiência de vida com Deus. São pessoas que não foram forjadas por as habilidades da sabedoria com Deus. Então, ou seja, o conceito é habilidades nas questões da vida e depois sabedoria prática, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Nós precisamos ter bom senso. Nós precisamos ter essa sabedoria que vem do altos céus, porque as coisas não são fáceis, queridos irmãos. Não são fáceis. E principalmente, nós estamos na casa do Senhor, representando o Rei da Glória. Então vamos para mais um ponto. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Glória a Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 28. Olha a palavra. A quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Paulo colocou a sabedoria como uma prioridade, que era o que ele ensinava em toda a sabedoria, ou seja, Paulo não ia falar para as pessoas coisa que ele não tinha vivido, coisa que ele não tinha experimentado e coisa que ele não tinha tido um encontro com Deus, de verdade. Paulo ia passar para as pessoas somente aquilo que de verdade ele tinha experimentado. E hoje as pessoas, roubando mensagens dos outros, as pessoas estão passando que eles não viveram. Às vezes você vê até pessoas dando testemunho aí na igreja que ele, não viveu. Vai lá na internet, pega um testemunho de alguém, chega na igreja e não tem experiência para passar. E Paulo está dizendo aqui em 1 Colossenses capítulo 1, versículo 28, mas a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Em toda sabedoria. Será que nós estamos tendo sabedoria do alto para ensinar, para passar o exemplo? Porque uma coisa, meus queridos irmãos, é eu falar, outra coisa é eu mostrar. Aleluia, louvado seja Deus. E isso é uma coisa que está faltando hoje na obra do Senhor. Está faltando na vida dos pregadores, dos missionários. Está faltando na vida dos pastores. Eles provarem, mostrar para as pessoas que aquilo que sai do púlpito, através da boca deles, é verdade, porque eles estão vivendo aquilo. Eles estão tendo um contato com Deus, uma experiência com Deus. Glória a Deus. E você vê como é diferente uma pessoa que aceita o Senhor pelo exemplo que ele vê em você. Uma pessoa que se entrega ao Senhor, porque ele viu que você é uma mulher de Deus, que você é um homem de Deus, que você é uma pessoa que não sobe no altar simplesmente para falar, senão que o evangelho que sai pela sua boca é o mesmo que está no seu coração, na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Queridos irmãos, essa foi uma experiência que eu vivi. Eu vivi essa experiência de ver pessoas se entregando ao Senhor, aceitando ao Senhor, sem eu ter que fazer apelo. Sabe por quê? Porque a minha vida não tinha escândalo, não era uma vida de escândalo. Eu dava testemunho daquilo que eu pregava.
Então é muito fácil nós subirmos no altar, pregar o evangelho, falar de A, B, C, C, mas se a gente não viver aquilo que nós estamos passando para as pessoas, é hipocrisia, e Deus não se agrada da hipocrisia, e logo a nossa sabedoria não vem do céu, senão que é uma sabedoria do mundo. Graça e paz, meu querido amigo Maicon Varzi, Deus abençoe, meu amigo, saudade de você. Então, meus queridos irmãos, nesse conceito de sabedoria, Paulo estava ensinando uma sabedoria não terrena, uma sabedoria que vem do alto. E ele estava passando aquilo que ele de verdade tinha contato, aquilo que ele de verdade, né, estava vivendo os choques da vida. Então, cada choque que ele vivia, ele tinha as habilidades nas questões da vida, ele sabia passar para as pessoas como resolver os seus problemas. Queridos irmãos, às vezes vocês vão ver que desfoca um pouquinho o meu olhar, tá? Porque eu estou no Facebook e também estou no Instagram. Então eu estou nos dois lados. Você vai ver que depois eu estou olhando para cá, estou olhando para lá. Glória a Deus. Então, vamos para a prática. Para a prática. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 28, eu não vou ler todo esses versículos, mas somente para você ter essa noção do que nós vamos falar aqui agora, tá? A sabedoria, a palavra de sabedoria na prática, Então vamos lá. 1 Reis, capítulo 3. 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 até o versículo 28. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, senhor meu, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E sucedeu que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas, estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto se deitara sobre ele. Então, você conhece, eu creio, esse texto, em nome de Jesus, né? Você conhece esse texto. Esse texto fala de uma decisão. Então, vocês lembram do conceito de sabedoria que eu passei aqui do original? Que é sabedoria prática, incluindo a ideia de juízo sensato e bom senso. Salomão estava diante de um dilema, né? Só que tem um porém, veja só. Às vezes para você resolver um caso na igreja, já não é fácil, né? E mesmo se tratando de crente. Agora imagina você tratar um caso de uma pessoa com uma vida promíscua, uma vida terrível. Porque, veja bem, a maioria, não todas, mas a maioria das prostitutas, ela tem vida dupla. Lá no prostíbulo ela tem um nome. E na sua vida, no dia a dia, ela tem outro nome. Geralmente as prostitutas trabalham dessa maneira. Então, ou seja, a sua vida já é uma vida de mentira. E aqui que está o negócio. Imagina você resolver um caso de uma pessoa que já tem uma vida de mentira, carregado pela mentira. É fácil ou é difícil? Eu creio que é muito difícil. E aqui que mora o ponto do negócio, meus queridos irmãos. Aqui que mora o ponto do negócio. É você ter e receber essa sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria de Deus, sabedoria do alto céu. Não é fácil. Não é fácil, meus queridos irmãos. E qual ponto, pastor, você quer chegar? Vocês conhecem a história que Salomão teve que tomar uma decisão, chegou ao ponto de falar para aquelas duas mulheres: então me entrega uma espada. Qual é o símbolo da espada? A espada é o símbolo de quê? Da palavra.
da justiça. Então, versículo 27 e 28. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque essa é sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que dera, e o rei temeu, temeu ao rei. Dera o rei e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus. Aleluia! Sabedoria de Deus para fazer justiça. Glória a Deus. Então, olha que coisa muito interessante, meus irmãos. Olha que coisa muito interessante aqui. Agora vai para um conceito mais profundo aqui, tá? A sabedoria é usada para dar direção e fazer justiça. Duas coisas que a sabedoria é usada. Então, irmão aqui querendo entrar ao vivo, vamos ver que o nosso irmão Rogel Costa. Vamos ver um pouquinho aqui com o nosso irmão. Vamos ter uma participação ao vivo aqui no Instagram. Os irmãos estão no Instagram. Vamos ver se nosso irmão consegue entrar aqui. Glória a Deus. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Então, meus queridos irmãos, veja bem. Está aqui nosso irmão, está entrando. Paz do Senhor, meu querido. A paz do Senhor Jesus. Como o Senhor está, meu amado? Tudo bem? Tudo bem, graças ao nosso bom Deus que vive e reina. Isso. Nós estamos falando aqui, meu irmão, sobre sabedoria que vem dos céus. O irmão teria um conselho para dar para os irmãos que também estão nos assistindo aqui ao vivo sobre uma experiência que o irmão teve que usar sabedoria? Olha, eu tive uma experiência muito boa quando eu estava viciado em cigarro, não era cristão ainda e não sabia orar. E subi pro segundo andar onde a gente morava. E eu falei com Deus, Deus, não te conheço, não sei quem tu é, mas me ajuda para com esse vício maldito que está acabando com a minha vida, porque nem para isso eu sou homem, para parar com esse vício. E fechei a minha boca, com 2 meses Deus me libertou do vício do cigarro. Glória a e Deus. Hoje sirvo a Deus, porque é muito bom servir esse Deus, né? Que liberta, que cura, que restaura. É isso aí. Estou muito feliz com esse Deus. Glória a Deus. Deus. Maravilhas que Ele vem fazendo na minha vida. E o irmão está falando da onde? Estou falando de São Paulo. São Paulo. Glória a Deus. Tem uns Jardim parentes em Apurá. São Paulo. Aonde? Jardim Apurá. Jardim Apurá. Glória a Deus, glória a Deus. O irmão de qual denominação? Sou da Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga. Assembleia de Deus, Ministério de Ipiranga. Eu quero enviar aí a paz do Senhor para todos os irmãos, para o nosso irmão também. Como é o nome do irmão mesmo? Rogel. Deus abençoe, irmão Rogel. Obrigado pela sua participação neste estudo bíblico aqui. E vamos seguir com mais palavra de Deus aqui para a vida dos nossos irmãos. Estamos falando no Facebook, no Instagram, tá bom? Que Deus te abençoe. Espero na próxima oportunidade estar falando com o irmão de novo. Amém? Amém. Deus abençoe, meu amado. Glória a Deus. Você pode mandar Fica aí na paz. a paz do Senhor para todos os irmãos. Aí, envia aí uma saudação. A paz do Senhor para todos, que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, que nada nem ninguém venha nos tirar da presença de Deus, porque Amém. é maravilhoso na presença de Deus. Ainda que venha a divergência, venha o apontamento, mas o nosso Deus, Ele é nosso refúgio e fortaleza no dia da angústia, porque Ele confia. Que Ele venha nos ensinar a confiar mais nele, esperar nele, porque o nosso socorro vem do alto. Glória a Deus, meu irmão. Glória a todos que estão... Fica na paz, que Deus abençoe, meu amado. Amém. Um abraço forte. Deus te abençoe. Obrigado pela sua participação. Amém.
Então, meus queridos irmãos, voltando aqui, né? Voltando aqui ao estudo da palavra do Senhor, falamos sobre a palavra de sabedoria, agora vamos falar sobre a definição da palavra da ciência. A ciência, ela vem do grego gnosis, tá? Que significa conhecer, conhecimento ou ciência. Por isso que, às vezes, em algumas Bíblias, você vai ver 1 Coríntios capítulo 12, lá no versículo 8, você vai ver algumas pessoas falando, você vai ver algumas Bíblias dizendo palavra de conhecimento. E outras Bíblias vai estar palavra da ciência. Está errado, pastor? Não, por quê? Porque a mesma palavra, gnosis, significa conhecer, conhecimento e ciência. Então, por isso, mais é usada, principalmente nas versões de Ferreira de Almeida, a palavra ciência. E isso uma profundidade da gente entender algo muito interessante. Por quê? Porque a aplicação dessa palavra no grego é o poder do conhecimento. Olha só que interessante. A palavra de conhecimento é o poder de conhecimento. Então vamos ver uma coisa aí, meus queridos irmãos. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Logo depois vamos estar chamando outros irmãos que queiram participar aí, deixar uma saudação, né, lá no Instagram, os irmãos que estão lá no Instagram, que eu estou falando aqui para o Instagram e para o Facebook, tá bom, irmãos? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Então Deus faz aqui uma recomendação para os irmãos em Cristo Jesus, que é o quê? Para que nós venhamos ter um caminho mais excelente, ou seja, nós vamos ter um conhecimento de algo mais profundo da parte de Deus. E como nós vamos estar recebendo esse algo mais profundo da parte de Deus? Através do conhecimento das profundezas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então aqui está, queridos irmãos, algo também muito interessante. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 2, diz assim: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, olha aqui, conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Olha como o apóstolo Paulo, ele revela aqui para a gente o sentido mais profundo da palavra de revelação, da palavra de conhecimento. Ele fala para o seu irmão Vanusa Santana, Deus te abençoe. Ele fala sobre mistério e fala sobre ciência. Mistério e ciência. Então, ou seja, temos duas coisas aqui profundas, que é o mistério e a ciência. O mistério e a ciência. Então são duas coisas diferentes, tá? Então vamos aí primeiro para Efésios capítulo 3, versículo 19. Efésios capítulo 3, versículo 19. Glória a Deus. Efésios capítulo 3, versículo 19. Vamos ler esse versículo bíblico da palavra do Senhor. Glória a Deus. Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Aleluia! Glória a Deus. Conhecer o amor de Cristo. Porque quando nós recebemos o Senhor na nossa vida, nós recebemos o impacto da palavra de arrependimento. Mas a partir daí, o nosso dever é conhecer o amor de Cristo. Porque a partir deste momento que vai ser revelado para você, Cristo não mais por fora. Vou explicar melhor.
Era como o apóstolo Paulo estivesse dizendo assim para você e para mim: a partir de agora, você não mais vai conhecer o céu por fora. Você vai começar a conhecer o céu por dentro. Porque o amor de Cristo nos faz sentir a esperança de estar com Ele na glória. Ou seja, de ter o conhecimento das coisas do porvir, das coisas vindouras, das coisas futuras. Então, este amor nos faz entender o porquê de uma missão tão difícil e que foi tão bem executada. Só que aqueles que não têm a revelação deste conhecimento têm a dificuldade e pensam que isso é loucura. É o que nós vamos ver aqui agora, tá certo? Primeiro nós vamos ver aqui o sentido, tá? O sentido da palavra de conhecimento, vamos ver o sentido de ciência, tá? 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. E olha que eu vou explicar uma coisa aqui que eu vejo muita gente errando, tá certo? Vou explicar algo aqui muito profundo. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18 até o 25. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Aleluia! Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Eu já ouvi gente falando aqui, meu Deus, sobre esse tema, loucura da pregação. E quando você vai pregar, você tem que fazer umas loucuras, você tem que fazer umas doideiras. Isso é um erro tão grotesco, irmão. E falta de hermenêutica bíblica. Vamos seguir aqui. Versículo 22. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Então veja só. Por que o evangelho era uma loucura? Porque o evangelho em si, ele não precisa de pessoas para provar que ele dá certo. Tá? Então o que os judeus queriam? Os judeus queriam uma prova que o evangelho dava certo, um sinal. E será que hoje as igrejas estão vivendo assim? Buscando sinais? Depois, olha o grego. O grego, por muito estudar, por muito conhecer, ele não via sentido no evangelho. E eu vou explicar por que agora. Versículo 23. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Olha aqui a loucura da pregação. A loucura da pregação é porque Paulo, que era muito conhecedor, sabia que os gregos se aplicavam muito na ciência, no saber, no conhecer, tá? Só que uma coisa é você conhecer a letra, outra coisa é você conhecer a profundidade dela. E Paulo tinha esses dois conhecimentos. Então, qual é a loucura, pastor, da pregação? A loucura da pregação é o seguinte: os gregos não entendiam se Deus é poderoso, tem todo o poder, como que ele vai permitir o seu único filho morrer e ele não vai fazer nada? Isso não entrava na cabeça dos gregos. Isso os gregos não admitiam. Não, peraí, tá errado. Se vocês falam que Deus é todo poderoso, que Deus vê todas as coisas, que Deus está em todo lugar, que Deus sabe de tudo, que Deus tem todo o poder, como que ele vai permitir o filho dele morrer na cruz? Isso era loucura para eles. Não, vocês estão loucos.
Assim que eles falavam: vocês estão loucos. Vocês estão loucos. Isso não tem sentido, não. Aí veja aqui, versículo 24. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Olha o conceito que eu te dei aqui da exegese da palavra gnosis, que vem lá da ciência, poder de conhecimento. Ou seja, Paulo pregava este poder de Deus, o poder deste conhecimento. Versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Ai, meu Deus, olha esse negócio aqui, meus queridos irmãos. Já vi muita gente errando aqui. Vou explicar por quê. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Eu já ouvi pregador dizendo que Deus tem uma loucura, que Deus é meio louco. Meu querido irmão, olha o contexto do texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 até o 25. Loucura de Deus é o evangelho. Bota atenção nisso aqui. A loucura de Deus que Paulo está falando aqui é o evangelho. Por quê? Porque os gregos não aceitavam o evangelho como boas novas, senão como uma coisa louca que não tinha sentido, como um Deus todo-poderoso não ia fazer nada vendo seu filho morrer na cruz, como uma ovelha muda que vai para o matadouro. Aleluia! Não erre mais neste ponto, em nome de Jesus. Você está aprendendo aqui a interpretar a palavra. Depois, pastor, a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Você vai ouvir isso aí. E Deus é fraco. Se Deus é todo poderoso, então a Bíblia está dizendo aqui que Deus é fraco. Oh, Jesus Cristo, a minha alma. Não é nesse sentido que Paulo está falando, não, que Deus é fraco. Deus é forte. Todo poder está nas suas mãos. Deus não tem fraqueza. Qual o sentido então, pastor? O sentido que Paulo está dizendo aqui, explicando para eles, é que eles achavam que Deus estava exercendo uma fraqueza, deixando Jesus morrer na cruz. Tá? Mas esse fato do Senhor, deixar Jesus morrer na cruz, fazia com que fosse mais forte do que os homens. Tá? Esse consentimento de ver o seu filho, o seu único filho, morrer na cruz. Isso não era uma fraqueza, não é que Deus não tinha poder para intervir, não é que Deus não tinha poder para chegar lá e dizer: oh, vamos parar com esse negócio aqui, ninguém vai crucificar meu filho não, eu tenho esse poder aqui e vou acabar com esse negócio. Entendeu? Não é que Deus foi fraco neste momento. O negócio é que Deus tinha propósito. Então por isso que Paulo fala, a fraqueza, o que vocês chamam de fraqueza, é um propósito. E isso é mais forte do que vocês. Isso é mais forte do que qualquer sentimento humano. Porque me fala aí, meu irmão, me fala aí. Qual homem, qual mulher teria coragem de dar o seu filho, o seu único filho, em favor de toda a humanidade, em favor de todo mundo? Ninguém. Então, ou seja, a palavra da ciência é você buscar conhecimento das letras e da profundidade das letras. Não caia nessa falácia, meu irmão. Pastor, a letra mata, mas o espírito vivifica. Vai para o contexto desse texto, que você vai ver que Paulo está falando da lei. Deixa de ser ignorante, vai ler, vai estudar, vai se aprimorar, vai ler livro, vai ler comentário bíblico, vai ler dicionário, vai estudar a tua Bíblia. Lê a tua Bíblia, meu irmão. Estude a tua Bíblia, tá? Entra num curso teológico, vai estudar. Não, pastor, sabe por quê? Eu sou ungido do Senhor, estou cheio da glória de Deus, e se eu for para um seminário bíblico, um curso teológico, meu Deus, eu vou perder a unção de Deus. É por isso que você anda pregando tanta heresia aí. É por isso que sua mente está tão cauterizada para a verdade de Deus.
Por quê? Porque quem ensina tem que ser ensinado. Quem prega tem que ouvir pregação. Só que aí está um detalhe. Tá? Depende da fonte. Cuidado com a fonte. Cuidado. Eu não sei qual água você anda bebendo por aí, mas tome cuidado. Tome cuidado. Não é porque, meu irmão, tá descendo chuva, o paralítico tá levantando, que o camarada é homem de Deus, não, tá? Ó, aqui, ó. Tem que estar debaixo disso aqui da palavra. Tem que ser guiado pelo Espírito, pela palavra, tem que pregar a profundidade da palavra. Esse é o dom da palavra de ciência. Agora vamos para a palavra de conhecimento, que é um mistério. 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 e versículo 6. 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 até o versículo 6. Eu gosto muito desse texto, porque revela os mistérios de Deus escondidos. 1 Reis, capítulo 14, versículo 2 até o versículo 6. E disse Jeroboão à sua mulher: levanta-te agora e disfarça-te, para que não conheçam que és mulher de Jeroboão, e vai a Siló. Eis que lá está o profeta Aias, ao qual falou de mim, que eu seria rei sobre este povo. Toma na tua mão 10 pães e bolos e uma botija de mel, e vai a ele, e ele te declarará o que há de suceder a este menino. E a mulher de Jeroboão assim fez, e se levantou, e foi a Siló, e entrou na casa de Aias, e já Aias não podia ver, porque os seus olhos estavam já escurecidos por causa da sua velhice. Olha que tremendo! Esse que é o tremendo da palavra de conhecimento. O homem era cego, irmão. O homem era cego. E quantas pessoas hoje estão com os olhos físicos bem, mas não enxerga nada espiritualmente. Olha que tremendo. Porém o Senhor disse a Aias: eis que a mulher de Jeroboão vem consultar-te sobre o seu filho, porque está doente. Assim e assim lhe falarás. E há de ser que, entrando ela, fingirá ser outra. E sucedeu que, ouvindo Aias o ruído de seus pés, entrando ela pela porta, disse ele: entra, mulher de Jeroboão, porque te disfarças assim? Pois eu sou enviado a ti com duras novas. Palavra de revelação, de conhecimento, meu irmão. Não é igual essas revelaçãozinhas que tá tendo na internet aí, não. Deus está te curando agora na dor de cabeça. Deus está te livrando agora disso. A macumba que fizeram para... Oh, Deus está falando comigo. Oh! Tem muita gente aí, irmão, se passando de profeta. E são uma cambada de pilantra, uma cambada de sem vergonha, que não tem vergonha na cara, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus de verdade, tá? Vem para a internet para ficar falando. É por isso que muita gente não está dando crédito mais na palavra de Deus. Por quê? Por essa classe de gente que vem para a internet, ao invés de trazer fica aí, coloca um copo d'água em cima da sua televisão, faz isso. Meu irmão, pelo amor de Deus, comece agora a enxergar com seus olhos espirituais. Isso é receber a palavra de conhecimento, ver com os teus olhos espirituais, ver o que está por trás das letras da palavra de Deus, enxergar o profundo de Deus, profundezas de Deus, que só é acessada pelo Espírito Santo, como disse o apóstolo Paulo. Glória a Deus. Recapitulando, a palavra de sabedoria, a habilidade, a sabedoria usada para dar direção e fazer justiça. De conhecer as profundidades de Deus, os mistérios ocultos de Deus e a ciência por trás dessa palavra misteriosa. Meus queridos irmãos, chegamos a essa palavra desse estudo. Espero que Deus tenha falado ao seu coração
Tá? Os irmãos aqui do Instagram, por 24 horas, vai ficar nos stories essa palavra, tá certo? E também aqui, aqueles irmãos no grupo, né? No grupo do Facebook, Crescimento Ministerial, vai ficar aí, né? Vai ficar aí para os irmãos ver. Eu não vou tirar do ar, vai ficar lá para os irmãos ver. Depois também, tá? Os irmãos do Instagram, depois dessas 24 horas, pode ir lá no meu canal, Pastor Amado, lá no YouTube, canal Pastor Amado, onde eu estou postando todas as lives lá, ok? Deus abençoe. Queridos irmãos, um convite rápido. Nós vamos estar fazendo um webinário dia 4 de março. Tá? O link para os irmãos lá do Instagram, o link está lá na minha bio, na minha biografia. Vai lá, clica, faz a sua inscrição. Amém? Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te guarde. Um abraço forte. A paz do Senhor Jesus.